Boa noite, caros internautas do Molevagem no Ar. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com a nossa edição. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, infelizmente, tivemos que atrasar a live um pouquinho, tá? Mas nós já estamos na íntegra. Nós iremos hoje ter a ilustre presença de entrevistar a Nájida Lírio, a nossa cantora, produtora, mas o que mesmo, Nájida? Ativista cultural. Ela é 1001 utilidades. Boa noite pra você, Nájida. Seja bem-vinda. Só que é o contrário, é Nadija. Nadija. Gente, me perdoe. Sem problema. Eu tô falando Nájida, ô derrota, ô Senhor. Então vamos. Boa noite, Helenire. Boa noite, Maré. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores. Ih, que da boa. Então vamos lá. Nadija. Fala pra gente quem você é e qual é a sua formação. Bem, eu sou Nadija Lírio, eu sou Belo Horizontina, criada em João Monlevade, sou cantora, compositora e produtora cultural há mais de 12 anos. Boa parte desses 12 anos eu estive no Rio de Janeiro, porque depois de ser criada em João Monlevade, eu aos 17 voltei para BH e depois de BH eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde eu morei 10 anos com o meu parceiro Dan Soares, que é meu parceiro na vida e na música. E eu voltei, nós voltamos para Minas Gerais há 3 anos, quase 4 agora. Bem, meu trabalho é a emoção, né? Então eu sou cantora e compositora com esse propósito, é isso que eu gosto de fazer. E sou ativista cultural, né? Atuando aí na luta pelos direitos da classe trabalhadora da cultura, junto com um coletivo maravilhoso, né, que eu conheci e que a gente juntou aqui em João Monlevade, que é o Gira Cultura, né? E hoje responsável por fazer frente aí nessa luta pelos nossos direitos, nessa luta por mais diálogo, né, que a gente teve muito nesse meio do ano para cá, depois da criação da Lei Aldir Blanc, né, que é um dos temas dos temas aqui que nós vamos conversar sobre isso. Exatamente. Você trabalha apenas com música, né, como música, ou tem outra profissão? Se tiver, fala pra gente um pouquinho sobre ela. Então, na verdade, o meu trabalho é cultura, né? Então, eu sou professora de inglês também, dei aula de inglês muitos anos, mas hoje eu não atuo mais como professora. A minha atuação hoje é no setor cultural. Então, o meu trabalho é tanto composição, criação, interpretação, na parte como musicista, como cantora né, como criadora de música e tudo mais. Mas também meu trabalho é como produtora cultural no sentido de fazer eventos aqui nos anos anteriores aqui, a pandemia. Eu trabalhei muito com produção de eventos e esse evento chamava No Olho da Rua, foi um evento que foi criado com o propósito de unir artistas à comunidade, né? Criar um espaço de diálogo entre artistas e desses artistas com a comunidade nos espaços públicos. E o No Olho da Rua ele teve 5 edições em João Monlevade. Essa produção foi feita com alguns parceiros, Pensando em Monlevade foi um deles, com a Sheila Malta. E esse trabalho era feito assim, a gente fazia na praça, uma roda aberta de música, e quaisquer músicos, amadores ou profissionais, se quisessem participar, poderiam se inscrever para participar. O objetivo era fazer uma roda mesmo, coletiva, colaborativa, em que as pessoas viessem cantar, se divertir e tudo mais. E além disso a gente trazia no final da noite uma atração da cidade ou de fora da cidade. E depois a gente foi incorporando, além dessas questões, a gente foi incorporando ao projeto ação social. A gente teve cortes de cabelo gratuitos no projeto, nós tivemos maquiagem, pintura infantil, brincadeira com crianças. Então esse projeto que era No Olho da Rua foi uma das coisas que eu trabalhei aqui. Meu trabalho
é esse, é lutar pela cultura, é produzir cultura, é fazer música, é cantar, sabe? Eu nem penso hoje em atuar em outro. E tudo em prol para a sociedade, né, Nádia? Exatamente. Tudo querendo o bem. Porque o que ela falou é uma coisa assim, muito bonita. E na verdade tem falta em Nádia. Nossa. Que nem você falou que fazia uma roda de música, o pessoal se aproximava, cantando. É muito gostoso isso, é muito bacana isso. Mas além do prazer isso é uma possibilidade de desenvolvimento humano, né? A música e a arte, a cultura, elas ultrapassam essa simples função de dar prazer para as pessoas. Prazer é muito importante. Sim. E aí tem que ser prazeroso mesmo. Mas além disso, ela promove um ambiente, um espaço, né, em que as pessoas elas passam a questionar mais as coisas, elas passam a... Por exemplo, quando a gente está falando sobre música e cultura como instrumento de transformação social, a gente percebe que crianças envolvidas com cultura, crianças envolvidas com arte, elas tendem a não entrar para a delinquência. Quando você tem um aumento de investimento em cultura, como aconteceu até em São Gonçalo, com o Lozinho, né? Ele passou a destinar 1%, não sei de quem foi a lei, mas 1% do orçamento municipal para cultura. Houve uma queda considerável em delinquência juvenil, em criminalidade, porque cultura ela é um instrumento de transformação social. Para além do prazer, existe diversas dimensões, como geração de renda, né? Hoje nós temos um município, um coletivo que é a Associação de Artesãos, que tem quase uma centena ou mais de uma centena de trabalhadores, pessoas que vivem da cultura, que isso gera renda para elas, né? Então, cultura é muito amplo, né? É uma coisa que... E é a minha paixão, é o que eu quero fazer da vida. E também, sem contar que toda uma música tem uma história por trás dela. Uhum. E se torna interessante você fazer o estudo dela. Uhum. E isso acaba chamando a atenção, né? Instiga a criança, o adolescente, até mesmo o próprio adulto, a querer saber mais, a participar. E eu acho que seria tão bacana se voltasse isso para o João Levade. Eu também acho. Ai, gente. Eu também acho. Eu passava, eu via, nossa, eu gostava tanto. Mas eu acho que isso tem uma grande chance de voltar. Primeiro, primeiro porque a gente, né, eu não sei se a gente está permitido a falar sobre isso aqui, mas eu acredito que o nosso atual presidente, o prefeito eleito, ele tem muito mais condições e mais abertura para fazer isso acontecer, né? Então eu acho que isso já vai naturalmente, só por esse processo democrático ter sido tão positivo, o resultado dele, eu acredito que a gente já vai ter uma melhora considerável. Sim. Antes de você trabalhar como artista, como musicista, você via esse mundo de uma maneira diferente. Como você vê atualmente esse mundo agora? Essa resposta, bem, na verdade, para mim é difícil pensar em antes de ser artista e depois de ser artista, porque minha mãe, ela me criou, eu sou neta de professor de violão e seresteiro, que era meu avô Carlos, né? Muita gente conheceu ele, porque ele deu aula para metade de João Levade. Eu sou filha de Professor de matemática? Professor de violão, seu Carlos Caldeira, o Carlos Careca. E depois, minha mãe, ela é tocadora de violão, canta muito. Passei minha infância embalada nesse tipo de canção do cancioneiro popular brasileiro e tendo festas de seresta e choro na casa do meu avô. Então, eu, desde muito cedo, eu já despertei para a vida artística, assim, e eu não consigo... Nós teve grandes mudanças no meu olhar, a não ser para a classe artística, né? Então, se eu vou tentar responder essa pergunta sua sobre antes de ser artista e depois de ser artista, com a minha visão de mundo, o que ela mudou? Minha visão de mundo mudou no sentido de saber, de antes eu tenho uma imagem do artista como uma pessoa de prestígio, o artista é uma pessoa que né, tem toda uma áurea mágica em torno do artista, né?
Mas hoje eu percebo que o artista é um trabalhador comum, como qualquer outro, e que a diferença é que talvez pela pouca valorização da arte dentro da nossa sociedade brasileira, é um dos trabalhadores que quase paga para trabalhar, entendeu? Então, que tem que passar por lutas assim todos os dias de desvalorização e luta para fazer o que as pessoas gostam de consumir, mas que geralmente não querem pagar. Então é um trabalho árduo, né? Do artesão à costureira, ao técnico de som, de luz, ao artista de teatro. É um trabalho árduo de muitos desafios. E a sensibilidade do artista, eu acho que ela modifica, ela traz uma visão mais ampla de sociedade, que movimenta as coisas, que traz novas ideias. Então, eu sou muito agradecida por fazer parte desse grupo e poder aprender com outros artistas. Você é de João Levade? Nascida não, eu sou nascida em Belo Horizonte, mas eu vim pra cá muito cedo, com 3 anos de idade, e depois mudei para Belo Horizonte só aos 17, então eu passei aqui a maior parte da minha infância e adolescência. Qual dificuldade você está enfrentando agora nesse período de pandemia? Eu acho que é a dificuldade de todo trabalhador da cultura, né? E outros trabalhadores informais também, né? A gente está passando por um momento de ser privado do seu trabalho, você não pode trabalhar, principalmente artista, né? Ele não tem como trabalhar nesse momento, porque o trabalho do artista depende da aglomeração. O trabalho do artista é aglomerar, né? É levar emoção para as pessoas e tudo mais. Então, assim, como eu, há dezenas de trabalhadores da cultura em João Levade que estão sofrendo a mesma dificuldade de não poder trabalhar, né? Então, outra dificuldade muito grande é, no caso de artistas autorais, eu sou compositora, eu lancei no ano passado meu primeiro single, minha primeira música autoral, e foi produzido o clipe e a música juntos, eu lancei os dois juntos. A música chama Canário Canta, né? Já tá no Spotify e tudo mais, no YouTube, o clipe. Então, essa luta do trabalho autoral é uma luta de se autoproduzir, né? Porque quando você não tem produtor, você tem que correr atrás demais. Então, você despende de dinheiro, de tempo para construir um público, para poder produzir cada material que você vai lançar. Uhum. Então, por exemplo, para produzir uma música, eu preciso ter um estúdio, eu preciso ter uma direção musical, eu preciso ter os músicos que vão tocar e interpretar a música. E aí depois eu tenho que ter um técnico de masterização e mixagem. Tudo isso custa muito dinheiro. Ah, com certeza. Aí eu vou fazer um clipe, que precisa de direção de arte, precisa de direção, precisa de atuação, né? Às vezes alguns precisam de figuração, precisa de cenário, precisa de luz, precisa de equipamento. Depois edição, montagem, coloração. Então, assim, tudo isso é muito caro. E é o artista que luta por isso. Que é ele que quer fazer, né? Porque é ele que quer doar, assim, com todo o amor do mundo, a sua arte para o mundo. Então, assim, esse processo é muito delicado, é muito difícil conseguir patrocínio, lutar para conseguir produzir. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu acho que todo mundo faz, né? Todo mundo da criação faz. Você acabou de responder a pergunta que eu ia te perguntar sobre a sua música, como é que é a produção dela. Ah, mas essa que eu falei, exatamente. Como é que é a produção de uma música até ela ser lançada? Já passou o processo todo pra gente? Mas é diferente, né? Porque cada música é um processo. Canário Canta foi uma canção composta por mim e pelo Dan no Rio. E ela foi lançada depois de um trabalho de financiamento coletivo. Então, é uma coisa que eu quero muito repetir em algum momento, vou precisar repetir, que é um processo de você entregar para as pessoas que gostam do seu trabalho, né, uma oportunidade delas te apoiarem também financeiramente. Porque é isso, né? É um trabalho de doação. E aí a gente fez esse financiamento coletivo, foi muito legal. Porque a gente bateu a meta em pouquíssimos dias. Uhum. Tivemos apoio de muita gente, de muitas cidades diferentes. E eu só tenho a agradecer.
E aí a gente gravou o clipe e a música com esse dinheiro. Aham. Agora, logo em seguida, eu comecei a compor o disco do Dandá, certo? O Dandá é meu trabalho com o Dan Soares, né? No Instagram é dandá.canta e no Facebook é Dandá mesmo. Então, esse trabalho que é o Dandá, eu comecei a escrever ele ano passado, compor as músicas, e aí a gente entrou em estúdio, começou a gravar, e aí quando a gente estava num processo assim, de finalização, de terminar algumas coisas ou outras, a gente teve o início da pandemia. E ao longo desse processo, eu estava gravando o CD do Dandá, eu escrevi um outro CD, que é um CD meu, que é um CD solo, em que eu me apresentaria como cantora e compositora solo num CD chamado Nádia, que é meu nome, sabe? Porque todo mundo me conhecia por Duca, me conheceu por anos como Duca, e o nosso trabalho era Dan e Duca. E a gente resolveu reestruturar isso. Aí eu consegui apoio da Cicobi foi patrocinadora desse projeto, patrocinou uma parte dele, e a outra eu fui fazendo com investimento próprio, né? Uhum. E aí a pandemia parou esse processo. Quando a pandemia parou esse processo, a gente deixou esses CDs repousar para respeitar o isolamento social. Então esses 2 CDs estão para ser finalizados agora. Eu pretendo, assim que diminuir, né, essa segunda onda de Covid, voltar para o estúdio para terminar. E aí a gente, nessa pandemia, a gente resolveu criar o nosso próprio estúdio para gravar um CD em casa. E aí esse CD em casa, ele é uma outra ideia, é uma ideia de eu e o Dan compomos esse CD juntos, algumas são minhas, outras são minhas com o Dan, e a gente grava essa música em casa com elementos da casa. Então a gente usa, por exemplo, a percussão, a gente usa objetos da casa e tudo mais, a gente usa os próprios instrumentos. Gravamos o nosso estúdio Dandá, que é um estúdio que a gente montou, e a gente traz participações remotas. Então, por exemplo, o Caio Valente foi baixista que gravou a nossa música Eleva, que foi a última música que a gente lançou no Spotify e fizemos o clipe, né? E aí nessa próxima música vai ter outra participação. Então são participações remotas para respeitar o isolamento social, por isso que chama de Andar em Casa. Desculpa estar falando muito, mas é porque... Não, fica à vontade, o microfone é todo seu. Mas aí, né, acontecendo isso, a gente gravando o CD Dandá em casa, eu tive uma oportunidade de participar de uma seleção em que uma galera da PUC, formandas em cinema, né, pessoas estavam formando mesmo, terminando o curso, eles se juntaram e montaram uma produtora, e para realizar o TCC deles, eles fizeram a seleção de 5 músicos de BH, e uma dessas artistas fui eu, né? Olha, que honra! Super legal. E aí eles realizaram uma gravação de um álbum audiovisual, né? E nesse álbum audiovisual, eles escolheram a minha canção, que chama Canção para Elza, em parceria com Maíra Baldaia, que é uma grande artista mineira. Hoje ela mora em Belo Horizonte, mas ela é nativa de Itabira. E esse processo, essa gravação da Canção para Elza, que é uma homenagem a Elza Soares, uma grande referência para mim. A gente fez recentemente em Belo Horizonte, agora 2 semanas atrás, já terminamos, a música está pronta, já está sendo transportada para as plataformas digitais e de streaming, né, de música. E nós vamos lançar o clipe no final de dezembro. Ai, que coisa gostosa. Essa que eu falei com a Ana, né, sobre o lançamento da música nova. Essa é uma música muito importante pra mim, porque é a primeira música do meu álbum solo que eu tô lançando. É uma música de uma parceria com uma mulher maravilhosa, que é a Maíra Baldaia. É uma música que faz homenagem a outra mulher incrível, que é uma referência, que é a Elza Soares. E é a primeira música que eu faço com uma roupagem completamente diferente do trabalho que eu realizo, que é uma música com beat eletrônico, feito por um colaborador que chama Juninho Bituruna, um grande percussionista,
que hoje está lá em Portugal. Ele fez remotamente o beat lá de Portugal, gravou em Portugal, mandou pra gente. O baixo também foi gravado remotamente, foi o Caio Valente também que participou. E esse clipe tem tudo pra ser assim, maravilhoso, tô muito feliz com ele. Fora a boca do balão. Tomara. Jesus! Tomara, estamos trabalhando para isso. Você tem algum público-alvo para suas músicas? Então, pro Dandá, a gente tem um público muito extenso, sabe? Assim, a gente trabalha com pessoas, desde pessoas mais jovens, dos 20 anos pra cima. A gente não tem muito adolescente no nosso público, não. Mas acima dos 20 até os 60, a gente tem um público muito vasto, o Dandá, sabe? Que é gente que gosta de cultura popular brasileira. Agora, quando eu falo do meu trabalho autoral, pessoal, solo Nadja, eu tenho um público mais definido. Por quê? Primeiro porque o CD Nadja, ele tem um mergulho na minha feminilidade, um mergulho nas minhas lutas internas, como mulher, como negra, como indivíduo no mundo, assim. Né? Então, assim, eu passei por um processo recente de perder meu útero, então isso foi eu tive que fazer uma cirurgia, né? Uma esterectomia. Então, eu passei por um mergulho muito profundo na minha feminilidade e no que eu considerava que é a luta feminina, que é ser mulher. E essas músicas, elas são todas histórias de mulheres. Sim. Então, o CD Nadja, ele tem um público, apesar dele ser para todo mundo, ele tem um público-alvo muito feminino e muito, assim, engajado, sabe? É um público que tá antenado com as próprias dores e com as próprias lutas. Eu acho que esse CD ele tem mais essa característica. É uma coisa bem interessante que você falou, porque que nem você tocou num assunto assim bem íntimo, tem que tirar o útero e tal. Eu passei por um procedimento semelhante, que eu tinha um tumor ovariano em estágio assim, gigante. Nossa! E foi até a doutora Ingrid que me acompanhou, só que a cirurgia foi feita pelo doutor Ricardo. Agradeço ele demais a conta, o doutor Ricardo. Ele falou assim, não tá dando pra gente perceber certinho onde ele está. Eu não sei se ele tomou já o seu útero ou se ele tá no seu intestino. Eu falei assim, meu Deus, você já teve essa vontade. Porque eu entrei na cirurgia ele falando assim, você tá sabendo que você corre risco de você perder tudo, né? E você perder essa feminilidade sua é muito difícil. Por isso que é um mergulho, né? Porque eu percebo hoje que a gente lida muito assim, né? Porque o ventre para a mulher, o útero feminino, ele tem uma coisa, a gente tem uma ligação muito forte com ele, de imaginar que ele representa a nossa feminilidade. Mas o que a gente vai observar, e é uma coisa que eu tive que desconstruir na minha cabeça. Isso. É que ser mulher não vem do aparelho reprodutório feminino, entendeu? Reprodutor feminino. Ele não vem nem da sua possibilidade de ser mãe. Ser mulher, inclusive hoje nós temos mulheres trans, né? Com certeza. Então, assim, nós sabemos que o feminino, ele está ligado muito mais à nossa alma, ao nosso espírito e à nossa história do que a órgãos, entendeu? Específico. Né? Então, assim, mas essa desconstrução é muito difícil, porque a sociedade que nos coloca nesse lugar sempre de mulheres, femininas, mães, fonte da vida. Foram feitos para reproduzir. Exatamente. Aí é um processo que a gente tem que debater muito, né? Discutir muito, porque isso causa sofrimento para muitas mulheres. Eu fico pensando assim, eu tive meu filho muito jovem, eu tive filho com 19 anos, que foi uma bênção para minha vida, que é meu maior companheiro. Mas assim, muitas mulheres sofrem horrivelmente por não poderem ser mães. Muito dessa dor vem de não ter a possibilidade de gestar, de gerar uma vida. Mas muito dessa dor é uma condição social, de uma pressão social imensa, sabe? E eu percebo que muita mulher hoje não quer ter filho mais, porque não tem que ter. A gente está com uma superpopulação, não é obrigação ter filho. Ter filho é uma escolha. E é uma das possibilidades do universo feminino que existe também só para uma parte das mulheres.
Há muitas mulheres que não podem, há muitas mulheres que não têm útero, há muitas mulheres que não querem, sabe? Então é uma coisa muito importante para mim esse CD, porque ele veio dessa luta comigo, assim. Eu não sei se eu quero mais ter filho, mas agora eu não vou poder mais. É o meu feminino, é o sagrado feminino, que é o útero, é a terra, blá blá blá. E aí eu tive uma discussão comigo mesma para decidir o que pra mim era ser mulher. Você se redescobre dentro de você mesmo. Eu também tive, eu travei essa luta, essa batalha dentro de mim. Isso é muito comum. Hoje em dia, mulheres que perdem o útero ou perdem os 2 ovários, isso é muito comum, gente. Porque tem doenças como endometriose, miomatose, adenomiose, são várias doenças, né? Então, é muito importante a gente falar com outras mulheres, trazê-las para perto e falar assim, olha, você é muito mais que isso, sabe? Então, esse CD você fala muito dessa minha admiração, dessa minha descoberta, desse meu respeito por outras mulheres que estão aí vivendo uma vida de imensas pressões desnecessárias, sabe? Que são lindas e que resistem e ajudam umas às outras. Elas inspiraram. As músicas não literalmente falam disso, mas são histórias inspiradas nessa força feminina, sabe? Porque tem que ser forte pra ser mulher. Minha filha. Você tá uma luta. Ao você abrir os olhos, se você fechar os olhos no final da noite, você trava uma luta gigante. É imensa. É imensa. E não é só assim, luta fora de casa, não. É dentro de casa e com você mesmo, si própria. Nossa. Porque mulher é um bicho, é um ser tão complexo, porque somos todas de hormônio. Gente, travar uma briga com o seu próprio hormônio é difícil, né? Com o seu próprio corpo. Você trava a briga com o seu próprio corpo é muito difícil. É muito complicado. Quantas músicas e clipes você já gravou? Então, teve o primeiro Canário Canta que eu dirigi, né? Que é a minha música, que eu, depois do financiamento coletivo, eu dirigi. Foi a Tesouraria que gravou, uma empresa um coletivo de criação de audiovisual de Belo Horizonte. E agora a gente lançou um clipe que eu roteirizei, eu filmei, eu editei, eu colori, que foi o Eleva, né? E agora eu tô com 2 CDs e meio para lançar, né? Então, assim, agora a gente vai começar a administrar esses lançamentos. Eu quero lançar todas as músicas com clipe, então é um trabalho que eu vou ter que realizar de trazer fundos para isso, porque eu não tenho como arcar com todas essas coisas. Eu inscrevi no edital da Aldir Blanc estadual, né, para conseguir fazer isso. Vou continuar atrás de patrocínio, mas eu quero lançar cada música com clipe, né? Porque hoje a gente sabe que o mundo ele é muito visual, né? A gente está com estímulos visuais o tempo todo, não tem como só lançar uma música sem clipe. Então, meu projeto é esse. Agora gravei Canção pra Elsa, que nós vamos lançar no final de dezembro. Depois vou começar a lançar um mês uma do Dandá, um mês uma do meu trabalho solo, sabe? Mas essa junção do audiovisual é muito interessante. Ela é. Porque você tá escutando a música, você interpreta de um jeito. Na hora que você vê o clipe dessa música, cara, a sua visão da música muda totalmente. É questão da semiótica, você tem várias linguagens diferentes falando com você, falando com o seu cérebro, despertando suas emoções. Você tem imagem, você tem som. Então, assim, eu acho que o videoclipe é uma coisa incrível e eu gosto muito de fazer. Então, a partir de agora é esse trabalho, correr atrás, patrocínio, inclusive se tiver alguém aí que queira ajudar, estamos aí, ligue pra mim. Já precisa de patrocínio. Preciso. E de apoio, né, de participação, apoio pra divulgar. Se você não pode, se uma pessoa que gosta do seu trabalho, ela não pode te ajudar financeiramente, ela pode ajudar espalhando seu som para onde ela for. Com certeza. Falando com as pessoas, olha, eu gosto daquele artista, acho tão legal que ele faz, tá bom, então você vai lá, compartilha. E além de compartilhar, uma coisa muito importante, que é massa ter essa oportunidade aqui, gente, quando vocês forem compartilhar, não adianta só você apertar o botãozinho de compartilhar. Porque nesse compartilhamento que você vai ter, eu acho que menos de 5% das pessoas que estão na sua rede vão assistir. O que você tem que fazer é copiar o link daquele vídeo, colocar lá no seu Facebook, no seu Instagram. Se você for no Instagram, você pode pedir até o teaser do artista que você quer apoiar.
Ele vai mandar para você colocar no seu Instagram. Se for no Facebook, você copia o link do YouTube, coloca lá e marca seus amigos. Povo que gosta de música brasileira, povo que gosta de música feminina. Marca a galera. Porque senão o Facebook, as redes sociais, o capitalismo, a vida, ela faz de tudo para você ter que pagar para espalhar seu trabalho. Isso é verdade. Sendo que nós podemos usar nossos próprios conhecidos, amigos, para fazer isso. É isso aí. Não é? Ser disseminador de bons trabalhos. E não só de música, não só de arte, gente. Eu tô vendo, por exemplo, que tem um trabalho muito legal que está sendo feito. Eu não vou lembrar agora do nome da menina, mas é uma menina que está fazendo um trabalho muito legal sobre feminismo, juntando mulheres, trazendo elas para perto, dando cursos para elas sobre empoderamento, em João Levade. Então, você tem alguém fazendo isso, vai lá, compartilha, marque suas amigas, sabe? É muito importante o coletivo para esse tipo de Eu trabalho. concordo plenamente. No entanto, também o Mon Levage no Ar foi a base disso. Compartilha aqui, compartilha ali, Exato. vamos compartilhando. Aí o pessoal, eu vejo que o pessoal é muito instigado, você instiga. O pessoal fala assim, o que será que é esse link aqui? Vai lá e clica. Na hora que ele clica, abre o vídeo, opa, peraí, vamos ver o que está se tratando. E nisso ele já pega, já manda para um, manda para outro e o trem vai viralizando. Eu acho assim, muito interessante essa abertura, essa semeação que o pessoal faz. Chegou ao nosso conhecimento que você montou um estúdio de gravação. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu projeto, quem está sendo beneficiado. Então, o estúdio de gravação chama Estúdio Dandá, né? Que é o nome da nossa banda, a gente colocou como nome do estúdio também. O propósito inicial do estúdio, antes da gente, né, configurar ele direitinho, era fazer a gravação das nossas músicas, sabe? E aí a gente começou a gravar o CD em casa assim, que a Eleva foi o primeiro lançamento. Só que depois eu e o Dan começamos a perceber o tanto de grandes artistas que nós temos em João Levade que ainda não tem suas músicas lançadas no Spotify, não tem suas músicas lançadas, né, nas plataformas de streaming e não são conhecidos pelas suas criações autorais, né, pelos seus trabalhos autorais. Então, a gente resolveu montar esse estúdio profissional, né, a gente teve o apoio aí da minha mãe para essa empreitada e hoje a gente tem um estúdio equipado para receber os artistas de João Levade. O primeiro trabalho que a gente fez, logo depois que a gente lançou Eleva e a gente trabalhou nas campanhas eleitorais agora, foi chamar uma grande artista levadense, que tem muito pouco reconhecimento, eu acho, pro tamanho dela, que é a Norma de Jesus. A Norma de Jesus é uma grande artista negra e que tem uma voz incrível. E aí o Daniel teve a ideia, gente, por que a gente não chama grandes artistas levadenses para gravar, e da região também, para gravar no nosso estúdio uma música e a gente filma essa gravação e faz um lançamento para essa pessoa de um trabalho dela, como alguns nunca tiveram. A Norma nunca tinha tido um vídeo dela interpretando profissionalmente no estúdio. E ela é uma cantora incrível, né? E aí a gente fez esse trabalho com ela, lançamos através do canal Cancionismo, do Mir Caetano, que é um dos compositores da música. E hoje a gente pretende fazer isso com outros artistas. Então a gente está abrindo para outros artistas profissionais, né, chamarem a gente, o Estúdio Dandá no Facebook, chama no privado, para a gente agendar uma gravação de uma música com um vídeo, né, que eu vou entregar para esse artista editado e vou lançar para eles, dessa vez no canal do Estúdio Dandá, sabe? É uma forma da gente divulgar para os artistas de João Levade e ajudar. Qual a sua opinião em relação ao valor que muitos consideram exorbitantes investido em festas realizadas na cidade, como por exemplo cavalgada? Não é um valor, um dinheiro, não é gasto muito dinheiro com um único evento, em vez de multiplicar as atividades culturais na cidade? Então, primeiro, é importante a gente entender que cultura, né, gestão de cultura, ela deve ser muito mais ampla do que evento. Quanto mais está restrita a um evento anual. Então eu concordo plenamente que eu acho, primeiro, exorbitante o valor,
né? E eu acho que geralmente não prestigia, não traz para a roda nomes de artistas locais, da região também. Eu acho que gasta um dinheiro absurdo uma pessoa, sei lá, supostamente semi-famosa ou famosa. E esse dinheiro, se você pensasse assim, né, que a cidade está indo de vento em popa, todos os artistas estão conseguindo receber acolhimento, receber fomento, né, estão sendo orientados para se regularizar, tá rolando, a cultura está de vento em popa, massa. Aí você pode investir em trazer artista de fora com valor imenso. Você tem dinheiro sobrando. Agora, você gastar um dinheiro, né, que é curtíssimo, né, da pasta, um dinheiro para uma atração cultural, em vez de, né, investir esse dinheiro em políticas públicas de cultura para ajudar os artistas locais a se desenvolverem, a ajudar os trabalhadores da cultura a terem seu espaço, a prosperarem no seu trabalho, aí realmente eu acho absurdo. No caso de João Monlevade, eu não acredito assim, que tenha nenhuma justificativa para você não investir em cultura, para você não dar acolhimento para os artistas, para você não ter projetos de verdade, sabe? Trazendo a cultura para praças, ocupando os espaços públicos, trazendo as pessoas para conhecer os artistas, e de repente você gasta uma soma absurda com um artista aleatório nacional. Eu realmente acho um absurdo. Lê meu coração, minha Sim, chefa. Fala, meu amor. Ai, que linda, gente. Quer fatura pra mim, bebê? Sim, no patrocínio de Belas e Feras, 99404-5559, 99672-4746, endereço Rua Márcio Pessoa, número 16, bairro Novo Horizonte, em João Monlevade. Drogaria Príncipe da Paz, 3852-2963, endereço Avenida Getúlio Vargas, número 6971, bairro Santa Bárbara, loja 3, em João Monlevade. Kerlon Eletro, 3852-2378, endereço Avenida Getúlio Vargas, número 4977, Carneirinhos, em João Monlevade. E a nossa Maré Uber, 98747-7187. Eita, que coisa boa. Olê, você lê alguns comentários pra gente? Se tiver pergunta? Sim, temos bastante comentários, Coisa Maré. boa. Do Jader Ribeiro. Ó, Podia tanto ser, eles de Vila Nádia, a Secretaria de Cultura, ele diz que está torcendo por você. Novamente, ele diz, grande cantora, canta com a voz e com a alma, e tem uma voz única. Também temos o comentário da Lígia Moreira Moraes. Nádia, estou aqui te assistindo, linda demais. Eita. E da Mardelene Silva Gomes, tudo que é arte, pouco valorizado, sofremos. Analu Rosado Correia Lima, falou tudo, são amadores da arte. E novamente ela diz, o artista tem que ir aonde o povo está, como já dizia nosso grande Milton Nascimento. É isso aí, galera. Mais cultura para nós, né? Com certeza. Lembrando que o nosso Jader estará conosco aqui no domingo. Grande também artista. Não é? No dia 29, a partir das 11 horas da manhã. Nosso diretor já irá entrevistá-lo, viu? Fique conosco também no domingo. Gente, o pessoal das Quentinhas do Bem me pediram para que eu fizesse um apelo para vocês. As Quentinhas do Bem é um projeto social onde eles visam entregar, eles confeccionam quentinhas para moradores de rua e as pessoas que estão necessitadas, principalmente em decorrência da pandemia, né, do Covid. Ele é um grupo, eles reuniram várias instituições, como por exemplo o Buffet Barense, a Igreja Evangélica Servindo Cidade, a Associação Médica de João Monlevade, CDL, né, entre outros. Mas mesmo assim, as Quentinhas do Bem estão precisando de mais apoiadores para eles. Então, eu vou passar 2 números aqui da Anili
que é o 99408-4133, e da Elisete, 97589-7921. Eu também irei postar na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram, sobre quem são eles, o pessoal da Quentinhas do Bem. Eles fazem um projeto assim maravilhoso e eles precisam de apoio, porque hoje nós estamos vivenciando uma situação bem precária, né, Nádia? Com certeza. E eu acho que todas essas iniciativas para ajudar devem ter o nosso apoio, né? Com certeza. Hoje eu tenho um prato de comida, mas se eu pegar esse prato de comida, dividir um pouquinho e dar para quem precisa, muitas pessoas terão, não é? Com certeza. Então vamos cada um fazer uma boa ação, compartilhar, ajudar, fazer o bem, tá bom? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato também com nós, do Molevade no Ar, que nós iremos repassar também a conta bancária deles. Também vocês podem entrar lá no Instagram deles, Quentinhas do Bem, e lá também tem todas as informações deles, tá bom? Trabalho muito importante, né? Pra gente ajudar. Com certeza. Agora nós vamos voltar para o nosso bate-papo aqui. Ótimo. O que você pode nos falar sobre a Casa de Cultura de João Molevade? Ih, começou o assunto polêmico. Ficou um pouquinho polêmica. Eu acho que a Casa de Cultura de João Molevade devia ser um espaço de acolhimento dos trabalhadores de cultura, devia ser um espaço de diálogo com esses trabalhadores, devia ser um espaço de fruição cultural, de efervescência cultural, de fomento cultural. Devia ser um espaço que tivesse sempre, não um espaço, né, mas devia ser uma equipe que estivesse muito preocupada em como a cultura pode ser instrumento de desenvolvimento humano e transformação social. Preocupada em descentralizar a cultura, de comunicar com a periferia, né? de trazer a periferia para o centro, de levar o centro para a periferia, porque a periferia é uma parte que é sempre esquecida da cidade, mas tem muita gente extremamente talentosa, muita gente extremamente importante, que é muito esquecida, né? Então a Casa de Cultura deveria ser assim. A Casa de Cultura, para mim, não funciona assim. Então essa é a minha opinião, eu acho que eu posso resumir dessa forma. Explica pra gente sobre o que é o Conselho Molevadense de Cultura. Então, você está falando do GIRA ou do Conselho Municipal de Cultura? Então, todos os conselhos, na verdade, eles têm uma importância muito grande em que a sociedade civil ela pode participar e debater as políticas públicas e ter uma oportunidade também de intervir, né? No caso, por exemplo, da cultura, seriam pessoas que atuam na cultura, ativistas, agentes, produtores, trabalhadores culturais, que estariam ali para discutir políticas públicas de cultura, discutir os problemas da cidade de cultura, discutir as soluções e comunicar sempre com o poder público. Só que ele não existe. Nossa. Na verdade, assim, eu acho que ele existe, né? Mas ninguém sabe quem é e o que ele fez nos últimos anos. Então, assim, podem ter, inclusive, pessoas ótimas. Eu não sei quem são hoje os conselheiros. A questão é que eles não se posicionam mais. Não existe uma atuação do Conselho de Cultura de João Molevade. A gente não vê isso há anos. A verdade é essa, né? É uma primeira coisa que eu acredito que tem que ser feita em 2021, é retomar o Conselho Municipal de Cultura, fazer uma votação, né? Trazer esses conselheiros para perto da administração da cidade, para poder mudar a nossa realidade, porque tá bem difícil, né, gente? Fala pra gente o que é a lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. Isso, Aldir Blanc. Gente do céu, eu não sou boa com esses nomes. Não tem problema não. Então, a lei Aldir Blanc é o seguinte, a pandemia começou, a primeira coisa que fechou foi o quê? Quais são os primeiros profissionais a parar? Artista, né? Artista trabalhador da cultura. Primeira coisa que cancela é feira de artesão, primeira coisa que cancela é show de músico, a primeira coisa que cancela é teatro, porque
como eu já falei antes, artista depende da aglomeração, né? Não é que ele depende, ele existe, né? Nas aglomerações, é onde ele faz o seu trabalho, né? Pelo menos a maior parte dos artistas que trabalham também no ramo de entretenimento. É claro que o escritor não precisa de aglomeração, né? Mas eu falo desses artistas performáticos, todos eles precisam. E aí, parou. Todos os shows foram cancelados. Eu, por exemplo, é o último show que eu fiz presencial, antes do Movimento Negro, que eu fiz no Festival Negro agora, semana passada. Antes disso, o último show que eu tinha feito presencialmente tinha sido em março. E minha renda vinha da música. A minha renda, eu, Nádia, vivia da música. Então, de repente, eu não pude mais cantar. E isso não aconteceu comigo, Nádia. Aconteceu com o Jader, aconteceu com dezenas. O Jader, eu acho que ele trabalha com outra coisa, mas tem dezenas de pessoas que vivem de fazer cultural e que foram diretamente prejudicadas pelas medidas de isolamento social, muito necessárias, né? Mas assim, foram prejudicadas. Aí o que aconteceu? A classe artística a nível nacional se mobilizou. E aí a deputada Jandira Fegali e outros deputados se uniram para, junto com a classe artística, elaborar uma lei. Que lei é essa? É uma lei de emergência cultural. É lei Aldir Blanc de emergencial de cultura. Então, qual que é a proposta dessa lei? É tirar do sufoco o artista que não está podendo trabalhar. Que está precisando para pagar suas contas, para alimentar, para tudo. Segundo intuito dela, ajudar para que essas pessoas também continuem produzindo cultura, porque senão a cultura, né, vai perder imensamente com a falta de colaboração de um monte de artistas que não vai ser sustentável mais para eles viver de arte, viver de cultura. Então ela tem esses dois propósitos, né, e um propósito também de auxiliar as empresas que vivem da cultura, como escolas de músicas e outras, a se reequilibrarem financeiramente. Então, essa lei é federal, ela... Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Não, eu tô prestando atenção em você. Ah, tá. É uma lei federal que traz uma verba do fundo de cultura. Na verdade, ela vem do Ministério do Turismo, porque não existe mais Ministério da Cultura. Mas ela vem desse fundo, ela não vem do orçamento de outras coisas, não está tirando dinheiro da saúde, não está tirando dinheiro da segurança nacional, não está tirando dinheiro de nada, dinheiro de cultura, né, que se acumulou do fundo, e aí ele está sendo repassado primeiro aos estados, depois aos municípios, né, esse dinheiro, para que o estado e os municípios redistribua essa verba para os agentes e trabalhadores da cultura naquele âmbito estadual e municipal, certo? Aí a lei Aldir Blanc, ela tem 3 partes, né, já que a gente colocou ela como tópico, é bom explicar realmente. Mesmo que demore um pouquinho, desculpa. Não, fica à vontade. Mas é importante para quem for artista e estiver aí, é importante para você que tem um amigo que é artista, um amigo que é trabalhador da cultura, não é só artista, tá, gente? Eu tô falando de uma pessoa, por exemplo, que é técnica de som, que é técnica de luz, técnica de cenário. Eu tô falando de uma pessoa que é costureira de moda de fantasia. Eu tô falando de uma pessoa que prepara comidas tradicionais. Eu tô falando de pessoas do teatro, pessoas de vários campos artísticos diferentes. Então, é bem abrangente, sabe? Fotógrafos, escritores, poetas e tudo mais. Então, assim, pensando nisso, a lei tem 3 partes. Uma primeira parte é o auxílio emergencial, igual esse de R$600 que o governo deu, só que é focado para os trabalhadores da cultura. Quem recebe do governo os R$600 já, independente do Aldir Blanc, não pode receber esses R$600 dessa lei. Não pode haver duplicidade, tá? Então, se por exemplo, eu consegui receber os R$600 do governo federal, nesse inciso 1, eu não vou poder me inscrever. Mas aí tem 2 outros incisos. Esse inciso 1 é de responsabilidade do Estado. O inciso 2 e o inciso 3 existe no nível municipal. E aí a responsabilidade da prefeitura vai terminar de ser feita agora em dezembro. Primeiro, receber essa verba, criando um comitê. Não é primeiro receber essa verba. Deixa eu voltar. A responsabilidade da prefeitura é implementar essa lei na cidade
e distribuir essa verba, certo? Os incisos 2 e 3. O inciso 2 ajuda toda empresa, iniciativa, assim, que comércio, que vive da cultura, e pode ser CNPJ ou pessoa física, MEI, tá? Então, assim, por exemplo, a escola de música. Você dá aula de música em casa, online. Você não tem CNPJ, mas você dá aula em casa. Você vive disso. Você tem como comprovar? Você cai nesse inciso 2. Você pode conseguir um dinheiro, se você comprovar a sua atuação e conseguir seguir os requisitos do edital, você consegue receber esse dinheiro, se aprovado, para pagar contas, essas contas agora, né, daqui em diante, de luz, contas de água, tá tudo terminado São as contas contas de funcionários, transporte, tudo tem que ser muito bem comprovado, sabe? Porque bem detalhado, né? A prestação de contas para CNPJ ela é bem exigente. E você tem que comprovar que a sua atuação é no meio artístico cultural. Então, se você, por exemplo, sei lá, você tem uma barbearia, você não pode, não tem nada a ver. Entendeu? Isso é importante. Você tem que ser ou ser artista ou trabalhador da cultura. Depois, né, desse inciso 2, além de pessoa física, desculpa, tem CNPJ. Então, se você tem uma empresa, uma escola de música, uma escola de dança, você tem uma banda que tem um MEI que funciona para poder fazer grandes eventos e tudo mais. Você trabalha com uma equipe de técnico de som e luz. Tudo isso cai nesse inciso 2, você poder ter oportunidade para receber um auxílio para pagar contas. Esse auxílio é para quitar contas, tá? Que esse é o inciso 2. Inciso 2, né? O inciso 3 tem outra natureza, né? Enquanto o inciso 2 é para pagar contas e ele exige uma contrapartida, ou seja, você vai devolver esse dinheiro de uma certa forma para a sociedade, fazendo algum serviço, né, para a população. Então, por exemplo, no caso de um músico que tem um MEI e pediu dinheiro porque ele parou de tocar nessa época, ele vai ter que se apresentar publicamente para poder devolver a ideia de contrapartida social. É como se fosse uma troca, né? Exatamente. Agora, no inciso 3 é outro perfil. O inciso 3 é de fomento. É para ajudar as pessoas, ao mesmo tempo, sair do sufoco, e é para estimulá-las a continuar produzindo, né, o seu trabalho cultural. Então, o inciso 3, ele tem diversas, são 5 editais diferentes, ou 6. Um deles é de lives, atividades online, que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para fazer uma live. Então, você é músico, vou fazer uma live eu tocando, aí eu vou apresentar essa proposta, tem que escrever no edital, comprovar que eu tenho atuação na cidade, e aí você pode receber, dentro do enquadramento, lá tem uma tabela de grupo, de 1 a 2 pessoas, 3 a 5 pessoas, etc. Você pode receber uma ajuda para produzir essa live, né? E aí você vai prestar contas só disso, né? Depois. A outra, que é essa live, também pode ser feita para aulas, oficinas, workshop. Então, se você é costureira, você quer mostrar como é que você faz para criar um molde, para você criar uma peça de roupa, você pode usar esse dinheiro para isso, produzir um material virtual que vai ser disponibilizado online, certo? E aí você vai receber o dinheiro para fazer esse tipo de trabalho. Aí tem outras, como premiação para mestres de saberes tradicionais, então pessoas como atuantes do congado, chefe de congado, mestre de capoeira, de marujada, né, desse tipo de trabalho cultural. E tem premiação de bolsas. Aí é bolsas para você produzir alguma coisa. Então você vai fazer um curso, por exemplo. Pode ser para você fazer um curso para próprio desenvolvimento. Se fosse eu, por exemplo, eu não posso porque eu sou do comitê, gestor. Mas se eu fosse me inscrever, eu poderia pedir uma bolsa para eu fazer um curso de canto com a Babaia, que é uma grande artista do canto de Belo Horizonte. Então, para desenvolvimento artístico, pessoal, profissional. A bolsa pode ser para produção de criação. Então, por exemplo, eu tenho um e-book, tem um livro que eu criei, que eu escrevi, um conto. Vamos supor que é um conto. Aí eu escrevi esse conto, tem um tempão, eu quero publicar ele. Esse dinheiro pode servir para você publicar. Você pode aplicar essa proposta, sabe?
eu quero publicar esse trabalho. Então você pode participar do edital com esse tipo de proposta. Eu quero gravar um clipe musical. Você pode. Eu quero fazer uma exposição fotográfica online. Você pode. Então, você tem várias formas diferentes de fomento nesse CISO 3, sabe? Os editais vão ser lançados semana que vem. Eles foram elaborados pelo comitê gestor. Então, a diretora da Casa de Cultura, junto com o jurídico, criava a base para esses editais e aí nós, o comitê gestor, os participantes do GIRA principalmente, sentávamos e analisávamos esse edital, ver se está tudo certo, alteramos várias partes. E é um processo muito moroso. Primeiro porque a nossa atual diretora da Casa de Cultura, ela não está só na Casa de Cultura, tá? Também trabalhando em outra secretaria. E em um momento de crise, assim, então o processo foi muito moroso. E depois porque escrever edital é difícil mesmo. É bem difícil. A gente tem que ter uma clareza muito grande. E nós estamos pedindo esse diálogo para ajudar nessa construção, sabe, Maria? Desde julho, final de julho. Nossa, Deus! A gente teve que brigar pra gente que hoje está fazendo esse trabalho de análise de cada documento, edital, mudar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá muito difícil para o artista participar. Todo esse trabalho que a gente está podendo fazer hoje, a gente só conseguiu depois de brigar e pedir à Câmara Municipal que chamasse a Prefeitura e a diretora de Casa de Cultura para que a gente pudesse falar com eles, porque a gente está pedindo, falando, mandando mensagem, pedindo reunião da classe cultural com a Prefeitura desde julho. A gente só conseguiu entrar no Comitê Aldir Blanc em setembro. Meu Deus! Depois de uma reunião pública, né, na Câmara Municipal, em que a gente teve que falar, gente, peraí, vocês estão querendo implementar a lei de cultura sem gente da cultura no comitê? Não existe. Vocês não vão construir isso com a classe cultural? Vocês estão negando o diálogo com a gente? Então eu fui para a Câmara, aí teve um monte de reportagem na época sobre isso, porque fui eu e o Gira não sou eu, né? Eu sou uma pessoa do Gira, o Gira compõe, né? Eu componho, o Gira não tem chefe, né? O Gira é um coletivo. Eu sou um dos nomes que está trabalhando, né, mais à frente do Gira, mas é por conta de luta mesmo. E lá tem o Liel Flávio, lá tem a André Abade, tem o Ir Caetano, lá tem a Ana Luísa, hoje advogada da OAB, que está nos ajudando na elaboração dos editais. Lá tem a Elaine, presidente da Associação dos Artesãos, e mais um monte de gente muito da luta. É isso. E o que você pode me falar sobre a lei da questão, a questão da lei Rouanet, e, gente, Deus te abençoe. Ainda bem que eu tô fazendo aula de inglês. Minha professora Jennifer vai me matar passado, mas tudo Mas acho que isso não é inglês não, mas mesmo assim é difícil mesmo, é que tem os nomes que é difícil mesmo. Mas a Rouanet, pois é, a Rouanet é uma lei que ela é feita para, vamos, que ela é muito polêmica, né? A lei Rouanet é uma lei em que o Ministério de Cultura, na época, né, agora o Ministério do Turismo, ele vai analisar uma série de propostas, de projetos muito bem estruturados, que tem que ter uma série de exigências com relação a planejamento, a prestação de contas. É um trem doido essa lei, tá? Tem que ser, é tudo muito detalhado. Não é qualquer pessoa que escreve uma lei para Rouanet que consegue ser aprovada. Você precisa de conhecimento sobre leis de cultura, precisa de conhecimento sobre edital, sobre escrever edital. Aí tá, essa lei esse Ministério da Cultura, agora o Ministério do Turismo, ele vai analisar esses projetos, e aí o que esse ministério faz é falar assim, ok, esse projeto está bem construído, esse projeto parece todo certo, os detalhes estão certos, está bem escrito, então eu vou dar um ok para ele. Esse ok não quer dizer que vai sair dinheiro do governo para esse projeto. Esse ok é para esse artista, coitado dele, ele vai ter que correr atrás de patrocínio direto. E esse, assim, passar na CEMIG, passar no fulano de tal, passar na Fiat, passar na Gol, passar em várias empresas da iniciativa privada. E essa empresa, uma empresa, pode vir
gostar do projeto, esse projeto aqui pode melhorar a minha imagem na sociedade, pode contribuir para a construção da imagem positiva que eu quero ter, fazer da minha marca. Então, aí ele vai e fala assim, ó, ok, vou patrocinar você. E esse dinheiro que ele patrocina é descontado do imposto que eles têm que pagar para o governo. Então, ele tem um desconto, a dedução de imposto não é presente, né? Eles têm uma dedução do imposto por causa desse dinheiro que eles investem na cultura, e esse dinheiro não sai dos cofres públicos, ele tem uma pequena retirada do imposto de uma empresa, entendeu? É assim que a Lei Rouanet funciona. O que eu acho dela é que, para que isso seja mais democrático, nós precisamos ter instituições dentro do poder público que formam gestores culturais. É isso que eu preciso falar. Porque senão quem vai ganhar é mesmo global, é mesmo gente que já tem sucesso, é mesmo gente que realmente um coletivo de interior, de Congado, vai ter muita dificuldade de ganhar uma lei Aldir Blanc se ela não é formada, se ela não tem atenção do governo, atenção do poder público para formá-la, para prepará-la para escrever um projeto edital como o da lei Aldir Blanc. É isso. Vou deixar você respirar um pouquinho. Lê. Sim, meu amor. Fala, minha vida. Lê uns comentários aí importantes pra Sim. gente. Eu vi até um que parece que amanhã é comemorado, né? Então, vou deixar você falar e vou tirar o doce da sua boca, não. Isso aí. Senão, Você fica sem falar, né, Lê? pode ser. Eu já sou caladinha. E aí? Não, vou deixar você falar. Bora. Comentário da Carla Lisboa. É isso aí, porque a participação da sociedade civil, da classe, é uma exigência da lei. E da Cila Cordelli. Nádia, você brilha, amada. Cultura é muito importante mesmo. Geralda Moraes de Paiva, Duca, é mulher que precisamos. Torcendo por você, Duca, nossa secretária de Cultura. Uhul! Nádia já. Denis Martins de Souza. Se Deus quiser, entre na cultura uma pessoa com sabedoria que entende da área. Ana Lu Rosado Correia. A Casa de Cultura de João Levade precisa de alguém com esse perfil. Nádia. Maria Consolação. Eles fazem um trabalho bacana que, infelizmente, a prefeitura deixa a desejar. Carla Lisboa. Lembrando que amanhã, dia 27 de novembro, é comemorado o Dia Municipal da Cultura, uma data sancionada por lei e que até em 2013 nunca teve uma comemoração oficial desta data. Geralda Moraes. Molevade e região estão cheios de artistas capacitados a fazer grandes shows. Valorização é primordial. Denis Martins Souza. Molevade carece de um parque de exposição para expor esses artistas. Não temos áreas para realizar cavalgadas, entre outros eventos. E novamente ele fala. Está aí a futura secretária da Cultura. Pessoa com competência e sabedoria para exercer o cargo, muito inteligente. Ana Lu Rosado Correia. Não valoriza os artistas da terra. Isso aí. Olha pra você ver, só comentários bacanas, viu? É, Vai ser a secretária da Casa de Cultura? eu acho que eu confio muito no Laércio para ele fazer uma boa escolha. Eu estou lá hoje na comissão de transição com outro tipo de trabalho, né, que não tem nada a ver com o secretariado. E ele não fez a nomeação ainda. Eu estou ali para colaborar de outra forma, que é para fazer um diagnóstico da situação atual, para que, né, toda comissão de transição funciona assim, né? Então é feito um diagnóstico da situação atual da prefeitura para preparar os primeiros meses de governo do próximo mandato. Eu estou querendo colaborar dessa forma. Se eu vier a ser ou não, isso aí eu vou deixar na mão de Deus e do Laércio, e estou feliz em participar e agradeço a ele pelo convite de participar da comissão. Em sua visão,
Como o governo municipal, legislativo e executivo podem contribuir para a cultura e os artistas da cidade? Uai, primeiro, voltando aqui antes nos comentários, né, eu queria muito agradecer ao povo do Gira, porque eu vou te falar, se hoje eu tô assim, com essa garra toda, com essa energia toda, mesmo numa luta ingrata, que nem a luta da cultura, se deve à parceria desses grandes ativistas culturais do Gira Cultura. O Gira Cultura é um grupo maravilhoso, assim. Eu acho que eu convido a todos vocês que são ativistas culturais, trabalhadores da cultura, a vir participar conosco, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa de força, de mobilização, a gente não consegue nada sem trabalho coletivo, sabe? E independente de qualquer pessoa que vá para a Casa de Cultura, é uma coisa que eu posso garantir. O meu ativismo não está ligado à carne, então eu vou continuar no Gira lutando sempre, tá? Então é isso, um beijo grande para Carla Lisboa, um beijo para a Abade, para o Ui, para Niel Flávio, para Ana Luísa, para esse povo da luta daí. Aí você perguntou sobre o que eu acho... Como o governo municipal, legislativo e executivo podem contribuir para a cultura e os artistas da cidade? Então, em primeiro lugar, nós não temos duas coisas importantes, né? Primeiro, a gente não tem um orçamento definido, tem uma lei que fala que a gente tem que receber 1%, mas isso não, que eu saiba, isso não acontece. Então, assim, a Casa de Cultura não tem orçamento próprio, ela não recebe uma grana da Casa de Cultura para ela poder investir em projetos, né? O dinheiro certo e tudo mais. Depois, para a gente conseguir isso, a gente precisa de uma lei que regulamente isso, para regulamentar mesmo. Então, a Casa de Cultura tem que receber esse dinheiro e se ela não gastar tudo, esse dinheiro vai continuar sendo da Casa da Cultura. Isso é importantíssimo. Outra coisa que a Casa de Cultura não tem, que ela não é uma fundação de fato. Então a gente precisa trabalhar para que a Casa de Cultura se regularize como uma fundação. Porque aí ela vai ter alguma autonomia para a gestão de culturas, de política pública. Então a gente precisa que a Casa de Cultura seja uma fundação. Esse é um trabalho que tem que ser assim, iniciado quanto antes. Depois a gente precisa do Conselho Municipal de Cultura. Com certeza. Então, né, o Conselho Municipal ele tem que poder existir e ser reforçado, ser estimulado e ter poder deliberativo. Por quê? Porque são essas pessoas que vivem o fazer cultural no dia a dia que sabem dos maiores desafios, dos maiores problemas e das propostas de soluções melhores para esses problemas. Então, assim, é importante ter participação da classe, então, o Conselho Municipal de Cultura. E depois, assim, depois disso, que já são grandes passos, que não vão ser dados facilmente, eu acho que a gente tem que começar a pensar em cultura como mais do que coisa de artista. Cultura, primeiro, né? Vamos pensar assim. Tem uma conversa de que a fulano de tal não tem cultura. Para começar, isso não existe, tá? Não existe gente sem cultura, porque cultura é inerente ao ser humano, todo mundo tem cultura. É tipo língua, não tem uma pessoa que não tem a língua, a pessoa que não fala, que tem uma, né, ela não pode comunicar verbalmente, ela se comunica de outra forma. Sim, gestos. Gestos, a própria linguagem de Libras e tudo mais. Então, todo mundo tem uma língua, todo mundo tem uma cultura. Como a língua também, não sei se fazendo uma comparação assim, língua, se a gente for falar de língua brasileira, né? Aí a gente tem português brasileiro. Só que dentro dessa realidade portuguesa brasileira, a gente tem vários dialetos. Certo? Quais são esses dialetos? Então, cada região geográfica, e aí a gente vai falando do amplo para o mínimo. Então, de um estado para o outro tem uma diferença grande, mas dentro do estado, de região para região você tem uma diferença, de cidade para cidade você tem uma diferença, de bairro para bairro você tem uma diferença, certo? E aí, quando a gente fala de ainda idioleto, que é uma forma de uma pessoa se comunicar. Então, o meu jeito de falar, mesmo que eu moro no mesmo bairro que você, na mesma rua que você, nunca vai ser igual ao seu jeito de falar. Cultura da mesma forma. Para a prefeitura ajudar a cultura, ela tem que entender a cultura. Então ela tem que fazer um estudo profundo sobre o que cada região da cidade tem
tem de produção cultural já faz. Porque a cultura já existe, ela não precisa da prefeitura para existir, ela precisa da prefeitura para prosperar, para ser disseminada, mas a cultura já existe. Ela precisa ser colocada em evidência, em prestígio, né? Então, assim, a prefeitura tem que compreender quem são esses agentes culturais da cidade, o que eles fazem, certo? E depois dar meios para eles trabalharem. E aí entender que cultura tem que estar na escola, cultura tem que estar na rua, na praça pública sempre. Como que a gente vê as praças públicas de João Levade sempre vazias, sem nada, sem fruição da vida comum. Para a gente ter uma identidade monlevadense, para a gente ter um orgulho de ser monlevadense, a gente tem que ter uma convivência nos espaços públicos. A gente tem que entender o que é identidade monlevadense, para entender o que se produz na periferia, o que se produz no centro, o que se produz ali, acolá, de samba, de hip hop, de cultura de rua, de artes plásticas, de teatro, saca? A praça é o palco da cultura, sabe? E é o espaço de convivência das pessoas. Começando daí, eu acho que já tem trabalho da pano pra manga. Assim. Tem, mas eu acho também que a cultura poderia começar de dentro de casa. Um incentivo de dentro de casa. Mas assim, sim, com certeza. Mas o que a prefeitura pode fazer para isso acontecer? Primeiro tem que parar de achar que cultura é coisa de uma elite, né? É o que o Gil falava. Cultura não é uma coisa de uma elite de gente que faz teatro, música, não. Cultura é coisa de todo mundo. Sabe? Então a cultura tem que estar na escola, a cultura tem que estar no seu caminho para o supermercado, você tem que passar na praça e ver a cultura acontecendo. Porque de outra forma ela não vai estar dentro de casa, sabe? E ela salva vidas, viu? Você vai olhar projetos como o Afro-Reg, você vai olhar projetos como Tambores de Minas, o Tambor Mineiro, o Menino de Minas. São projetos que salvaram a vida de adolescentes e transformou a vida deles para sempre. Diminui a delinquência juvenil assim, demais, transforma essas pessoas em mais cidadãs, que trazem ela para pensar o coletivo, para pensar mais, sabe? Então, cultura é coisa séria, não é coisa só de artista não, tá? Artista é um fazedor, é um trabalhador, é um meio, é um instrumento da cultura, mas a cultura é importante para todo mundo, é tipo pão, é tipo arroz e feijão. Com certeza, e deveria ser mais incentivado nas escolas, nas ruas, na prefeitura, como você mesmo falou, não é? Exatamente. As redes sociais podem contribuir ou atrapalhar os artistas, na sua opinião? A rede social, ela trouxe uma suposta democracia. As pessoas têm mais fácil acesso e maior possibilidade de produzir, de disseminar, divulgar seus trabalhos. Mas ao mesmo tempo, ela cria uma... Como eu posso dizer isso? Ela é um mercado. A gente está falando de um mundo capitalista, então ela é um mercado. Então, hoje, para você atingir certos níveis de exposição, que é o que o artista precisa, né? O artista precisa pagar. Então, e o artista não tem dinheiro, o artista é o duro, entendeu? O artista comum, o artista, né, que nem eu, o artista não tem dinheiro para investir. Então acaba que é uma democracia falsa, né? Aí está outro papel, né, do poder público, é tentar dar meios para democratizar isso, para que artistas sejam orientados a como chegar, né, por exemplo, curso de formação, de marketing de rede, é uma coisa que os artistas precisam. Por que não fazer um curso de formação de como fazer o próprio marketing digital para os artistas monlevadenses dentro da Caixa de Cultura? Não é? Eu, por exemplo, preciso aprender mais sobre isso. Eu estou batalhando. Até, gente, para eu produzir meu último clipe, eu tive que fazer todo o processo sozinha. Sério? Uai, eu que filmei, eu que editei, eu que colori, eu que tudo. Daniel que gravou no nosso estúdio, que editou. E a gente fez cursos, inúmeros tutoriais. Eu fiquei estudando 1 mês e meio, assim, umas 10 horas por dia, para conseguir fazer meu clipe da forma que eu queria, né? E ainda assim, muito aquém do que eu desejava. Então, assim, é muito trabalho. A artista precisa de
acolhimento e suporte para fazer esse tipo de coisa. Precisa de orientação, né? Vamos lá. Infelizmente, nós estamos chegando. Tá na hora, tá na hora. Já falei demais. Fala pra gente uma inspiração. Uma inspiração? Sua inspiração. A minha inspiração, primeiro é minha mãe, né? Não sei se ela tá me assistindo porque ela tá viajando. Minha mãe é uma guerreira. E politicamente falando, uma pessoa ativa, não só na política eleitoral, mas muito na política melhor, que é a política dentro da sala de aula, ensinando gente a ser cidadão, sabe? Ensinando os filhos a serem cidadãos também. Então, minha mãe é a minha referência maior. Depois disso, como compositora, né? Não, gente, Tereza Cristina, para mim, é a maior compositora da música popular brasileira, mas tem outras, né? Hoje tem grandes nomes de amigas, que é muito prazeroso ter isso, né? Tipo, a Maíra Baldaia é uma das pessoas que são referências para mim, porque estão nessa mesma luta que eu para se autoproduzir. E, por fim, eu acho que, assim, de cantora, Maria Bethânia, né? A mulher árvore. É a minha referência maior da vida. Deixa um recado pro seguidor que vão levar de lá pra gente, fazendo um favor. Gente, primeiro assim, muito obrigada. Não Obrigada. pode chegar perto, eu sou muito abraçada. Mas assim, obrigada pelo espaço. Seja bem-vinda. O espaço está aberto para se você quiser voltar, se você quiser lançar o seu CD, que você está na metade, está quase terminando. O espaço está aberto, se você quiser utilizar o Não Levar Junar, fique à vontade. Pode. Nós queremos que você volte. Por favor, nós queremos que você volte. Sinta-se em casa. Muito obrigada. E pra galera que assistiu a gente, seguidores do Não Levar Junar e todas as outras pessoas que estão chegando agora, queria mandar um grande abraço, agradecer pelos comentários, dizer que tudo que a gente está falando aqui, que é muito importante para mim, a música é tipo a minha vida, né? A cultura é a minha luta, sabe? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, esse programa todo, é preciso muito entender que só vai melhorar essas condições todas que a gente refletiu aqui, só vai melhorar quando houver mobilização, sabe? Então, assim, comece da sua rua. Se você puder participar do Gira, se você for artista, vem pro Gira, ajude, apoie os artistas que você conhece, sabe? Divulga o trabalho dessas pessoas. Vamos começar a pensar diferente. A pandemia deu uma sacudida na gente, né? Vamos começar a pensar coletivo, menos individual. Como é que eu apoio o outro? E eu acho que naturalmente o mundo vai melhorar para todo mundo, tá bom? Eu acho que é isso. A sua mãe se chama Dulcineia? Sim. Ela está assistindo. Ah, que linda! Galerinha, deixa eu falar com você. As vozes que vocês estão escutando aqui no fundo, eu peço até perdão e desculpa, viu? Mas é porque o nosso estúdio é ao lado de uma escola de Muay Thai, né? Pelo nosso querido Jamilton, está dando aula de Muay Thai aqui ao lado. Então as vozes são por causa disso. É natural, normal, tá tudo bem. Tá, gente. Você dá uma palhinha pra gente de uma música sua? Ai, Jesus! Na capela gente. mesmo, tudo certo. Que nem, por exemplo, a Canário Canta, né? Bem, Eu até anotei o nome aqui, porque depois eu vou... eu vou até baixar a música. pra instigar vocês, eu não vou cantar Canário Canta, não. Eu vou Eleva? cantar, nem Eleva, que Eleva também podia ter mais visualização, viu, gente? Ajuda aí a divulgar Eleva, tá lá no Dandá, canal do YouTube, tá lá no Spotify, Dandá, só procurar. Divulga com quem vocês puderem, que eu acho que é esse o caminho certo pra vida, divulgar o trabalho de quem a gente gosta. Mas eu vou cantar um pedacinho de canção pra Elza, que é a próxima música que eu vou lançar. Olha! É só a primeira estrofe pra vocês sentirem como é que é. Uma homenagem a Elza Soares, parceria minha com a Maíra Baldaia. Eu vou cantar até o fim, disse a deusa negra. A voz ferina que há em mim disse salve preta. Eu vou jogar a voz no mundo até aquele fim de enfim. Não haverá ninguém pra me
calar aqui, não haverá ninguém. Essa é pedacinho de canção pra essa. E, gente, a música é linda. Não, sério mesmo, aqui, ó. Você dá pra mim, eu tô arrepiada. Você gostou também? Amém. Aqui, Ai, que bom. dá uma geral aí no nosso patrocinador, que senão a gente é mandado embora. Bora lá. No patrocínio de Belas e Feras, Drogaria Príncipe da Paz, Kerlon Eletro, Maré Uber. Galerinha, muito obrigada por ter nos assistido, ter nos prestigiado. Obrigada, Nadja. Isso aí. Tem que falar mal certa. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter nos compreendido, ter cedido o seu espaço para vir para cá. O seu tempo precioso, que eu sei que você deve ter deixado milhões de coisas em casa para fazer. Mas muito obrigada. Como eu falei, o espaço está aberto para você. Seja bem-vinda. Aqui é sua casa, tá? Muito Sinta-se obrigada. acolhida por nós. Galerinha, aqui ó, um beijo da Maré para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Domingo, live com Jader, com o nosso querido diretor Certo, Jajá. E segunda-feira, ó, segunda não, perdão, terça-feira, dia 1º de dezembro, iniciando o mês de dezembro, nós traremos a turma do CrossFit JM, CFJM, estará Olha só. aqui na live diretamente com a Maré a partir das 19 horas, tá bom? Um beijo novamente, fiquem com Deus, tchau, tchau!